Violência e política. E aí? Bom, violência e política frequentemente estão interligados. O Estado só existe porque ele tem os aparatos de violência contra a própria população. E é óbvio que a violência gratuita é errado. Dentro da esquerda radical também é óbvio que a classe oprimida tem direito de se emancipar. Mas o que fazer quando o Estado usa da violência através da morte e de tortura para suprimir os revolucionários? Bem, por mais que não seja bonitinho dizer, não devemos também esconder. Devemos responder com violência. Nesse sentido, devemos bater em fascistas. Se necessários, devemos matá-los. Agentes da burguesia, ou até mesmo a própria. Pois estes, além de se beneficiarem de um sistema que nos mata, ainda querem nos matar diretamente. Então, sim, nós não daremos outra face. Daremos o troco. Beleza, dado esse ponto, vamos tratar isso aqui como um ponto comum. Ou no mínimo, caso você não seja de esquerda radical e seja apenas de esquerda, ou até mesmo de direita e estiver aqui por algum motivo, vamos no mínimo assumir que é justo revidar a violência com violência, infelizmente, mas é justo. Daí temos que analisar a nossa sociedade contemporânea. Nós sofremos violências diárias nesse sistema capitalista. Essa sociedade hierarquizada, onde homens veem outros homens como ferramentas para garantir suas vidas luxuosas, chegam no topo subindo em cadáveres, mortes por violência policial, fome, acidentes de trabalhos precarizados e a quantidade de brigas que geram mortes, que são puramente geradas por situações econômicas, a insegurança nas ruas que geram as mortes, muitas mortes que, ao contrário do que a direita diz, não vem porque tem muita vagabundagem, mas sim porque tem muita miséria. Sabemos de tudo isso. Então não é justo a gente revidar cada uma dessas violências, cada um desses problemas que nós sofremos? Sim, é justo que nós revidemos. Então eu estou dizendo que acho certo a gente ir lá e bater em direitista, em ideólogo ou deputados de direitas ou na própria burguesia? Não, pelo contrário, eu acho errado. E tá, pode parecer incoerente, mas me deixa explicar. Primeiro vamos tirar o mais fácil. Não é justo violentarmos outros de nossa mesma classe que infelizmente advogam por nossos algozes, mas o fazem pois comem diariamente da lata de lixo da ideologia, citando aqui o Zizek. O capitalismo nos tira muito, e uma dessas coisas que ele tira é tempo. Tempo para muitas coisas, inclusive para estudar a situação onde nós estamos, estudar a situação política atual. E por isso que a gente constantemente fala que tem que deixar o discurso revolucionário sempre simples, palatável, entendível para qualquer um. O que infelizmente não acontece hoje. Mas sabe o que é estupidamente simples e palatável? Exatamente, a ideologia dominante. Então saiba que nós que temos o tempo de estudar essas questões políticas, por falta de termo melhor, temos sim um privilégio ou uma vantagem social comparados com essa parte da classe oprimida. Essa parte da classe dominada, que muitas vezes não tem tempo, energia ou até mesmo instrução para estudar política, e por isso eles acabam aderindo à ideologia dominante. É muito mais fácil aderir à ideologia dominante. Não podemos cobrar isso deles. É triste, mas o natural da sociedade, e nós provavelmente seríamos assim caso não seguíssemos o caminho de estudar, se seguíssemos o fluxo natural, provavelmente seríamos conservadores, capitalistas e mesmo sem saber o que é capitalismo. Além disso, seríamos machistas, homofóbicos e entre outras coisas. É triste, mas é a realidade. Muitas vezes a pessoa não é má por demonstrar um leve preconceito, alguma coisa assim. Isso porque a gente sabe que essas questões são estruturais e históricas. Então não é que a pessoa criou a homofobia dela ali na hora, ou o machismo dela ali na hora. Isso tudo é uma questão estrutural que vem de muito tempo. E a gente, às vezes, estuda isso e ainda continua com algumas coisas dessas coisas estruturais. Então imagina uma pessoa que nem por isso não passou. Então não quer dizer que aquela pessoa seja extremamente má, ou seja sequer má. Aquela atitude pode ser uma atitude ruim, mas a gente não pode cair no erro de ser moralista também, igual a direita também. E aqui eu não digo aqueles que são fortemente machistas, homofóbicos ou racistas. Por exemplo, aqueles que expressam forte desprezo ou ódio por esses grupos e justamente destoam do normal da ideologia dominante, e por isso eles chamam a atenção. Tanto que até outros que são contaminados pela ideologia dominante, por consequência são levemente preconceituosos, tendem a ver o erro dessa pessoa que realmente é uma filha da puta. Então não é disso que eu tô falando. Eu tô falando justamente de coisas menores, comentários menores, visões menores, erros menores, entende?
todas essas crenças e preconceitos estão aí há muito tempo. Infelizmente a gente tem que lutar para tirar eles de lá e para manter o que já se avançou, porque se a gente não cuidar disso, a gente perde até o que já ganhamos. Então sim, entende o que eu quero dizer? Não é culpa dessas pessoas. Por isso que não saia batendo em direitistas por aí, cara. Isso não é justo, isso não é legal. Até porque a gente luta pela emancipação da classe trabalhadora, da classe oprimida no geral. E essas pessoas fazem parte dessa classe. E parte dessa emancipação também vem pelo conhecimento que é negado a elas. Ou tempo, ou instrução para obter esse conhecimento. Então, a gente não pode odiar as pessoas pelo qual a gente deveria estar lutando pelos direitos. E muito menos violentar essas pessoas. Dito isso, ainda sobrou ainda sobrou outros tópicos que são os ideólogos, deputados ou até burgueses que financiam ou participam ativamente dessas políticas, porque nem todo também é assim, tanto que em revoluções a gente tem alguns traidores de classe, às vezes nós temos alguns que podem até não ser traidores de classes, mas cedem de forma mais tranquila seus privilégios. Eu não estou falando desses, eu estou falando justamente dos que estão dispostos a matar em nome da propriedade. A estes, posso meu ver, é infelizmente amarga. Isso pois, é evidente que todos esses grupos que citei, os ideólogos, os deputados, os burgueses ativos contra-revolucionários, todos esses grupos têm sangue em suas mãos, e muito sangue, por tudo que eu já falei, todos aqueles problemas que o capitalismo faz, todos os problemas estruturais. Isso porque o capitalismo não é algo que tem vontade própria, ele é um sistema, envolve pessoas, envolve grupos, e ele se sustenta nesses grupos. Então sim, muitas vezes, um vídeo de um influencer de direita, um texto de um jornal reacionário, um projeto de lei, uma doação a um think tank ou qualquer coisa disso, pode doer muito mais na gente, mas muito mais do que um soco. Porém, camaradas, devo lhes lembrar que estamos muito longe de uma revolução, ou até alguma tensão mais forte que envolva a ascensão de grupos revolucionários. Aqui cito João Carvalho, que apesar de ser um comunista e estar falando de comunismo, isso serve para toda a esquerda radical. Caso você não saiba, isso aqui é um canal anarquista, mas enfim. Ele diz, não exatamente, isso é uma citação que eu fiz meio de cabeça. Nós no Brasil, e eles, que como eu disse, citam o movimento comunista, mas aqui eu estou dizendo para a esquerda radical no geral, já tivemos armas sem ter massas, já tivemos massas sem ter armas, e agora nós não temos nem as massas nem as armas. Então nós estamos em um momento extremamente desfavorável. É triste dizer isso, mas a gente está perdendo. Eu acho que não, talvez como uma esquerda mais, se você abranger o termo, mas esquerda radical a gente está perdendo. Por mais que a gente tenha visto uma ascensão aí esses tempos, é uma ascensão pequena, nós ainda estamos perdendo. E por que eu tô falando disso? Porque quando as tensões aumentam e a burguesia tira sua roupagem mais bonitinha, o Estado democrático se revela ser uma ditadura, a opinião pública muda, e por isso os movimentos radicais ganham força. Infelizmente, do outro lado, a gente também tem o fascismo. E daí é guerra, algozes e seus peões, e do outro lado, só peões com sangue nos olhos lutando pela sua vida e pela sua liberdade. E nesse momento que ninguém vai se importar com a violência, com nenhum dos dois lados, porque ela é declarada e premeditada. A gente sabe que vai sofrer violência do outro lado, a gente sabe que vai ter que devolver com violência, infelizmente. E ressalto aqui novamente que o uso da violência, quem usa da violência primeiro não é os revolucionários. Na realidade é o Estado que responde ao avanço revolucionário, depois os revolucionários, como eu falei, não dão outra face, respondem também. Pois é óbvio que se pudéssemos faríamos a revolução de forma pacífica, mas infelizmente não dá. Por quê? Porque eles não estão dispostos a abrir mão dos privilégios, eles na realidade estão dispostos a matar para mantê-los. Eu acho importante sempre reforçar isso, pode ficar um pouco repetitivo, só para dizer que não é uma violência que parte dos revolucionários, é uma violência com uma resposta a toda essa violência que é feita a nós. Porém hoje não estamos nesse momento. Quando algum Zé Buceta qualquer bate no Mamãe Mamei ou qualquer outro filho da puta do MBL, por mais que eles tenham sangue nas mãos, isso não traz ganhos políticos nenhum, pelo contrário, é dar as armas, a manchete perfeita para pintar a gente como violento. Se aquele merda viesse me encher o saco em alguma manifestação que eu tivesse, eu ficaria puto, eu gravaria ele,
e daria um discurso através das perguntas que ele me fizesse pra provocar. E claro que ele, como um covarde, editaria aquilo pra fuder o meu discurso, mas eu teria o arquivo bruto e poderia postar, por exemplo, aqui nesse canal pra impulsionar o meu discurso através da figura dele e impulsionar a pauta dessa manifestação hipotética que eu citei. Isso traria muito mais ganho político, e ainda acho que seria um ganho político pequeno, mas pelo menos traria alguma coisa de ganho político, muito mais do que fazer ele ter que dar um presente pro dentista dele. Vocês entendem? Não é uma questão de a gente ter direito ou não ter direito. A gente sabe que a gente tem direito de muita coisa que a gente não pode fazer. Uma delas é descer a mão em fascista. Nesse tipo de fascista. O tipo de fascista que ninguém conhece, que faz Seig Hell no show de Sepultura, aproveita, porque ali não vai dar problema. Agora, esse tipo de filha da puta não dá pra fazer, porque eles têm influência, eles têm a opinião pública a favor deles. Apesar de que também dá pra ver que a mídia entende de certa forma, e ela não tá tão à direita assim, porque pelo menos eles levantaram o ponto dele estar enchendo o saco. Mas ainda assim a opinião pública, talvez a mídia ainda seja um pouco... isso é uma coisa que eu ainda tenho que ver, que eu ainda tenho uma discordância talvez de alguns camaradas, que eu acho que às vezes a mídia sim, claramente serva da burguesia, mas eu acho que talvez ela tenha um discurso levemente de esquerda, uma esquerda liberal, justamente por uma questão de conciliação de classes. Mas isso eu ainda quero ver melhor antes de afirmar. Por exemplo, eu senti isso com as manchetes dessa última treta com Mamãe Mamei, porque eu acho que se eles fossem completamente à direita, eles teriam feito muito mais caso do que eles fizeram, entendeu? Mas enfim, aproveitando a discussão sobre violência e política e tudo isso, eu gostaria de abordar o caso do Thiago Santinelli, rapidamente aqui no final. Eu acredito, primeira coisa que eu quero dizer é que eu acredito na redenção de qualquer um. Eu acho que até mesmo se o cara for... qualquer um, se o cara for um fascista, um nazista, eu acho sim. É difícil, é complicado, mas eu acho que... inclusive eu acho que esse tipo de caso a gente não deva fazer um esforço coletivo muito grande, talvez um esforço mais individual, caso você conheça alguém próximo com que você se importe, que esteja entrando ou que tenha entrado nesse tipo de coisa. Eu acho que sim, é possível você desconstruir todos os preconceitos, todos os problemas e todas essas coisas envolvendo essa pessoa. Então até se eu acho que até um nazista possa sim mudar e vir pro nosso lado. Imagina um cara que, pra quem não sabe, né, rolou um exposed do Thiago Santinelli, quem não sabe também vai pesquisar quem que é, no qual ele tinha vários tweets bastante problemáticos que foram citados ali, e bem, cara, eram tweets muito complicados realmente. Apesar de eu acreditar na redenção de qualquer um, eu tenho certeza que se fosse o contrário, outra pessoa de esquerda sendo cancelada, eu tenho certeza que o Santinelli não teria essa, por falta de termo melhor, essa piedade que eu tô tendo. Ele seria provavelmente agressivo. E aqui eu cito o que ele fez com o Petri, que, cara, eu gosto do Santinelli, eu não vou parar de acompanhar o Santinelli por causa do que rolou, mas ele tem alguns problemas, cara, porque por exemplo, quem não conhece o Petri é um comediante. E tinha um grupo, quer dizer, tem um grupo que chama Proud Boys. Hoje em dia esse é um grupo repleto de filha da puta, supremacista branco, a la nazi mesmo. Então assim, é bem os fudidos das ideias. Porém, esse grupo surgiu de um comediante que na época não era tão de extrema direita. Ele era de direita, sim, mas ele não era tão de extrema direita. E lembra que eu falei isso? Não dá pra culpar o cara de direita, principalmente na sociedade atual. Então, era um cara de direita com um grupo com viés de direita que focava em desenvolvimento pessoal, aquelas coisas meio masculinistas, então um negócio de nofap, essas coisas assim. Nofap, inclusive, que eu acho que possa ser algo positivo, dependendo aí do jeito que a comunidade faça ali, enfim. Ou pelo menos algo neutro, então não necessariamente é algo como a Red Pill, por exemplo. Não era um movimento Red Pill exatamente, era só um movimento dessas coisas, era um movimento com viés mais masculino, por isso Proud Boys, mas não era nada do que virou. Só que esse comediante, que o Petri era fã, ele acabou indo muito pro lado da direita e virou um extremista. Tanto que o Petri diz que parou de acompanhar ele nessa época, porque o Petri era de direita nessa época, mas não era esses malucos, sabe, extremistas. Ele era um cara mais ou menos de direita, o que, como eu falei, é extremamente normal na sociedade atual. E cara, aí porra, o grupo, e nessa época, antes disso, o cara tinha feito uma tatuagem do Proud Boys.
E nessa época que ele não era um movimento nazi praticamente, né, o supremacista branco. Não era isso, era outra coisa. Ele parou de acompanhar as coisas desses grupos depois de ter feito a tatuagem. E no meio das notícias ele ficou sabendo depois, diz ele, tem entrevistas dele dizendo isso, que por causa de um amigo que chamou a atenção dele, tipo, que mostrou, falando que aquele grupo que ele tinha tatuado mudou pra caralho e virou um grupo de supremacista. E sabe o que ele fez? Ele cobriu a tatuagem porque ele não concordava mais com as ideias que aquele grupo estava fazendo. Só que o que o Santinelli fez? Pegou um tweet descontextualizado de quando ele tinha acabado de fazer a tatuagem e uma pose que era claramente uma piada pra chamar o Petri de supremacista. Aí porra, cara. Então assim, ele reclamar de tweet fora de contexto é foda, porque ele faz a mesma coisa. E ele ainda na desculpa dele falou, porque naquela época eu era daquela linha crente e eu acreditava que o humor não tinha limites. E cara, eu fiz um tweet, isso me irrita profundamente, a visão da esquerda quanto ao humor. É impressionante, cara, como que você não pode destoar dessa visão. Você, pra ser de esquerda praticamente, você tem que concordar que o humor tem que ter limite, que tem coisas que não tem piada, e que você fazer uma piada com um tema... você fazer uma piada que envolva temas delicados, como minorias, é a mesma coisa de você fazer uma declaração. Não tem essa separação. Eu vi o Scalado falando isso, ele exemplificou de uma forma muito boa. Você tem que ter uma separação, você pode não gostar, mas você tem que entender que é diferente você fazer uma piada do que você fazer uma declaração. É muito diferente eu chegar aqui sério e falar uma coisa que o Petri sequer fala no palco, mas chegar aqui e falar sério, do que ele fazendo isso no palco. Porque no palco vale tudo, cara. E por que eu tô falando disso também? Entra não só nesse cancelamento, mas também no que ele fez naquele trailer que ele meio que mata um cara que não é exatamente o velho da Havan, mas é claro, uma clara referência. Mas também é sacanagem da mídia chegar e falar que no trailer ele mata o velho da Havan. Não, ele mata um cara que faz uma referência clara, mas não é o velho da Havan. Isso tem que ser bem esclarecido, porque pelo menos legalmente tem uma diferença boa. Porra, por isso que eu acho que ele só tá falando que o público quer ouvir nessa questão de humor. E me pega, porque é uma arte que eu admiro pra caramba. E, apesar de não fazer muita coisa envolvendo, eu gosto de humor, de comédia. Aprecio a filosofia que tá embutida nessa arte. E eu acho uma sacanagem um comediante chegar e falar uma coisa dessa. Principalmente porque dá pra saber que ele tem a separação da arte pra opinião. Porque eu tenho certeza que, na opinião dele, de verdade, ele não quer, ou não acha justo também, eu espero que não ache justo, sair matando qualquer um que se ache patriota. Mas é lógico. E a direita também é uma filha da puta, então não é a direita que defende o limite do não ter limite no humor e ter humor mais livre. Não é. Nesse ponto, o Laurins está certo, cara. Existe o que é esquerda considera politicamente correto e a direita também. Então se for fazer piada antipatriota, piada com Deus, piada com essas coisas, a direita também vai reclamar e também vai encher o saco. Então, os dois grupos concordam entre si, entendeu? Então, tipo, sabe, eu tenho certeza que ele não quer sair por aí matando patriotas, pessoas que se dizem patriotas de direita, né? Mas ele tem total direito, em um especial de stand-up, em um trailer artístico, uma parte ali antes do stand-up, que é uma cenazinha, uma encenação, ele encenar através da arte que vai matar a patriota. Tá óbvio que ele tem esse direito, mas entende, é complicado com um cara que é o mesmo que diz que o humor pode reforçar preconceitos. Então, será que esse vídeo dele também não tá reforçando preconceitos, não tá reforçando tensão política? Eu acho uma hipocrisia. Apesar disso, infelizmente, porque o canal dele é muito bom, espero que ele mude esse ponto de esse detalhe. Mas enfim, é tudo isso que eu queria falar. É um tema interessante e usei aí de algumas pautas, umas pautas quentes pra poder falar do tema. Espero que vocês tenham gostado ou tenha servido de alguma coisa pra vocês, feito alguma reflexão, qualquer coisa assim. Os comentários estão aí embaixo. Falou e tchau.